E aí pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso da linguagem C Sharp, do iniciante ao profissional. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender a como criar nossas pastas e até criar arquivos usando a linguagem C Sharp, beleza? Bom, eu estou aqui com o meu form aberto, meu projeto aberto, nele só tem um botão, né? Nesse botão que a gente vai usar para poder estar criando as pastas e arquivos. Na aula passada nós vimos como está gravando, né, e lendo arquivos. E nessa aula vamos aprender a criar pastas e criar arquivos, beleza? Então vamos lá. O que a gente, vou dar um OK no botão OK aqui. Vamos programar aqui, beleza? Bom, antes sabemos que teremos que usar a biblioteca do I/O, né? Ela está aqui comentada, mas ela está aqui o system.io, input, output, entrada e saída, beleza? Bom, nessa aqui a gente vai usar uma classe que ela possui um conjunto de métodos, e para isso que estamos usando a biblioteca namespace do I/O, que é a direct ou direct. Então vamos lá. Nós temos essa classe aqui que tem um conjunto, que possui um conjunto de métodos, e nela nós não precisamos instanciar, ou seja, nós não precisamos fazer aquele famoso igual a new direct, ok? Isso não existe, ele não vai permitir, apesar que ele já deu, a IntelliSense ajudou a eu preencher isso aqui, mas isso aqui não é possível, beleza? Já até deixar aqui só os dois pontos para a gente ver que não é possível, ok? Não é necessário instanciar, ok? Nós precisamos apenas só declarar, tá bom? De que forma? Dessa forma, direct ponto, e aqui nós temos um conjunto de método que essa classe direct ela permite, beleza? Então vamos usar algumas delas aqui, uma ou duas apenas. No decorrer do curso, se houver necessidade, voltamos a fazer uso dela, beleza? Qual é a intenção aqui? É criar pasta, certo? Porém, o seguinte, nós só vamos criar pasta no computador, criar pastas no PC, né? Criar pasta. Só que assim, para criar essa pasta, a gente precisa verificar se essa pasta já existe. E qual é o fundamento disso aqui? Como vimos na aula anterior, nós podemos criar arquivo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o arquivo que criamos na raiz, na unidade C, e criamos dentro de uma pasta. Essa pasta foi criada manualmente e o arquivo foi criado pela gente aqui dentro, beleza? Vocês viram isso na aula passada. Só que assim, tá, eu quero criar o arquivo, mas eu preciso criar uma pasta, por exemplo. E o que acontece? Se essa pasta aqui existir, eu preciso criar? Não. Isso porque funciona da seguinte forma. Vamos dizer o seguinte, você tem seu sistema, tá? E você vai fazer um sistema de backup, você vai fazer uma rotina de backup. E nessa rotina de backup, você não sabe se aquela pasta naquele computador existe ou não, porque seu sistema pode instalar diversos computadores. E a estrutura desses computadores, os seus diretórios desses computadores, você não conhece. Então é bom verificar se aquela pasta que você vai fazer o backup, se existe ou não. Bom, se ela existir, você simplesmente não precisa criar. Agora, se ela existir, é bom criar. Como é que a gente pode fazer isso? Da seguinte forma. A gente conhece a função se, correto? Já trabalhamos com isso aqui. Então vamos usar o se para verificar se essa pasta existe ou não. Beleza? Ou se a gente vai poder gravar e salvar o arquivo dentro, como é que vai funcionar. A gente vai usar aqui o direct, ponto. E tem um método chamado aqui, ó, exist. Determina se o caminho específico se refere a um diretório existente no disco. E é esse mesmo que a gente vai usar. Beleza? Então o que acontece aqui? Ele é um método, por ser um método eu tenho que abrir e fechar parâmetro. Beleza? Beleza. Agora qual é o caminho dessa pasta, por exemplo? Qual é o caminho que, se existe essa pasta, que caminho? A gente determina o caminho aqui. Já vimos antes como determinar caminho, por exemplo, para a gente salvar o arquivo, né? Então vamos usar o hat aqui, né? Que a gente precisa usar o hat, porque se eu não usar o hat, o que vai acontecer? Ao colocar o caminho aqui, C, dois pontos, barra, vamos supor, vamos criar aqui uma pasta chamada backup, tá? Vamos supor que a gente queira criar essa pasta para criar uma rotina de backup nessa pasta. Sabemos que se tirar o hat aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, tá?
Então, aqui não apareceu, mas provavelmente ele vai dar um erro. Beleza? Deixa eu tirar esse aqui, para não atrapalhar a gente. Então, esse caminho ele não vai ser reconhecido. Então, o que a gente pode fazer? A gente coloca o arroba antes da aspa para poder aceitar esse caminho. Beleza? Então, a aula passada a gente viu que isso aqui causa problema. Ou bota duas barras ou coloca simplesmente o hat aqui antes da aspa. Beleza? Então, tá aí tudo bem? Então, vamos lá. Ok, eu já verifiquei aqui se esse diretório existe. Se ele existir, neste caso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma mensagem aqui na tela para ver se ele existe ou não. Simplesmente isso, tá? O message box. E vamos lá. E vamos dizer o seguinte. Se ele existe, vamos dar um texto assim. Existe. Apenas isso. Tá? Existe. Tá? Só isso. E vamos testar. Vamos lá. Executar. Observe que na minha raiz, na unidade C, não tem nenhum com a letra B. Depois de A, não vem a letra B. Tá vendo? Não tenho essa pasta backup. E vamos executar essa rotina aqui para ver se, ao clicar no botão, eu vou querer verificar se existe. Eu não estou criando aqui ainda a pasta. Eu quero saber se ela existe ou não. Deu ok? Não aconteceu nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar se não existe, ela vai dizer assim, não existe. Então else, e aqui eu posso colocar diretamente meu message box aqui dizendo assim, não existe. Tá assim, não existe. E observe que eu não preciso dessa chave. Eu coloco aqui para estruturar, mas eu não preciso dessa chave. Eu posso deixar dessa forma aqui. Ele está aqui, funciona também. Só preciso quando tem mais de uma instrução aqui, tá bom? Então vamos lá. Executar. Essa pasta realmente não existe. Backup não existe. Eu só estou verificando se ela existe ou não. Então ela não existe. Qual é o nome da pasta que não existe? Backup. E se eu perguntar se existe aquela pasta chamada pasta RK, ela existe sim, está aqui, tá? Então vamos ver se o que o sistema vai dizer, se ela existe ou não. Aqui eu estou procurando saber se ela existe. Ó, existe. Então verificamos aqui uma rotina que podemos descobrir se determinada pasta existe ou não existe. E aí, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Como gravar nossa pasta para salvar nossos arquivos, por exemplo? Nós queremos criar pasta e nessa pasta nós queremos criar o arquivo. Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se a pasta existe. E simplesmente se ela não existir, nós criaremos a pasta. Se ela existir, nós não criaremos a pasta. Beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui em cima, ó, observe. Eu tenho aqui o caminho da minha pasta. E cá eu vou chamar ela de backup, tá? Vou chamar ela de backup, assim. Beleza? Só que aqui, em vez de declarar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui, esse caminho aqui, e vou jogar ele aqui em cima. De forma de uma variável global, ou seja, você já sabe que é uma variável global, para poder ser enxergado em qualquer parte do meu sistema aqui, do meu código, né? Então, se eu declarar aqui uma variável chamada do tipo string, já que o caminho ele é texto, eu chamo aqui caminho, tá? Vou chamar de caminho o nome dessa variável. E aí eu chego e dou o caminho para essa minha variável. Então, aqui dentro tem exatamente isso aqui, ó. Então essa variável do tipo string que suporta texto tem um caminho aqui dentro, é esse caminho aqui. Então aqui agora, o que observa? Aqui agora eu já posso digitar o nome que? Caminho. Já posso digitar o nome da minha variável, porque aqui dentro agora tem esse string aqui, tá? Se eu apagar aqui o head, aquela coisa que eu falei, ele vai dar problema, tá? Então vamos manter ele aqui, e agora aqui tem o caminho. Beleza, o que é que eu quero fazer aqui, ó? Se não existir essa pasta, então crie para mim. Para eu negar isso aqui, eu pude dizer assim, ó, false, ou seja, se esse caminho aqui, ou seja, se essa pasta aqui, se esse caminho de pasta não existir, crie para mim. Mas o que é que eu vou fazer para dar uma dica também como funciona? Eu posso negar toda essa frase aqui, ó. Tá? Funciona daquele jeito, mas eu já quero dar uma outra opção e geralmente vai vir com menos caracteres digitados, por exemplo, que é dessa forma aqui, ó. Por que eu vou dar assim? Porque muita gente usa assim e quando você vê essa opção aqui, ó, não existe esse caminho. Então, se isso for verdade, eu faço alguma coisa. Beleza, então? Então, isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó. Então, quando vocês verem essas duas formas de se escrever,
Então você já pode dizer, eu vi isso no curso lá das Atex Curso, beleza? Só uma forma de escrever e eu e muita gente gosta de escrever desse jeito aqui, ó, tá? Negando toda essa frase, isso aqui tá negando, beleza? O que é que eu vou fazer caso exista aqui? Bom, caso ela não exista, eu vou criar. Para eu criar, agora eu faço o que? Direct.create direct, ou seja, ele vai me criar agora a minha pasta, beleza? Agora um detalhe, já vou dar um ponto e vírgula para fechar e falta ainda determinar o caminho. Agora um detalhe, se você observar agora, eu já tenho duas instruções aqui, então já vai dar erro aqui, ó, tá vendo? Aqui é porque eu ainda não digitei o caminho, e aqui agora já está dando erro porque já tenho 2. Então agora eu preciso usar aquela estrutura e eu aproveito mesmo para reforçar esse tipo de conceito, porque é muito importante saber esse tipo de conceito e assim a gente vai tendo a oportunidade de mostrar. E pronto, lá se foi o erro embora, beleza? Então deixa eu só juntar isso aqui. E aqui funciona também, porém a gente costuma arrumar da seguinte forma o código. Funciona também. Aqui falta o caminho, ou seja, o path, tá? Se eu apagar aqui, ele vai dizer que é o caminho, que ele chama, ó, aqui, ó, o path, tá vendo? Uma string path. Cria todo o diretório sobre o diretório especificado. Eu já tenho esse caminho. Quem é o caminho? A variável caminho, que é a mesma coisa de digitar isso aqui, ó. Se eu já tenho esse digitado aqui, por isso que eu digitei aqui em cima, para eu não ter que digitar aqui e aqui. E isso é legal da linguagem orientada a objeto, porque evita que você fique digitando a mesma coisa várias vezes. Tudo bem, esse caminho é curto, mas imagine uma instrução de caminho aqui, você está digitando aqui e aqui, onde mais você precisar. Beleza? Então, até aí tudo bem? Agora um detalhe. Quem viu atentamente a aula passada, ao usar a iOS System I/O, lembra que quando eu disse que fui declarar, por exemplo, um stream write, tinha que usar o dispose, né? Neste caso aqui a gente não vai fazer o uso, tá? Então vamos lá. Vamos agora criar o caminho. Nós criamos o caminho aqui. No final de criar o caminho, o que é que ele diz? Criado com sucesso. Então nós não estamos criando arquivo, pois então nós não vamos nem usar o dispose nesse exato momento, tá bom? Agora, eu posso também aqui criar pasta sobre pasta, por exemplo, backup, e colocar aqui backup sistema, tá? Então eu posso fazer esse mecanismo aqui também. Ou seja, alterei só em caminho aqui uma vez, não precisa alterar aqui e aqui, beleza? Então isso é uma função também mais importante de estar usando por exemplo, uma variável, beleza? Então, tem tudo bem? Agora o que vai acontecer? Nós temos essa pasta lá, backup? Não. Então ela vai criar, ela vai dizer assim, criado com sucesso, por exemplo, né? Criado com sucesso. Então, beleza. E aqui ela vai dizer o seguinte, não é possível pasta existente, vou botar assim, diretório existente, pronto, já que se ele tiver lá, ele vai dizer assim, ó, já existe. Se ele não tiver, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se não existir, isso aqui está dizendo assim, ó, não existe esse caminho de pasta, ele cria, tá? Com essa linha aqui, ele cria. Qual o nome do caminho? Tá aqui, que tá aqui em cima, beleza. Se já existir, ele vai dizer, ó, diretório existente. Vamos testar isso aqui? Vamos testar? Vou dar um iniciar aqui, já vou abrir a estrutura de pasta e nós não temos aqui, ó. Deixa eu clicar em F5 aqui, por exemplo, atualizar. Pronto, nós não temos essa estrutura. Então, beleza, vou arrastar aqui para o lado e vou dar um OK. Então, criado com sucesso e cá embaixo já está, né? OK. E aqui dentro vai ter a outra subpasta, que é a sistema que eu pedi para criar nesse método aqui. Agora eu vou pedir para criar de novo, tá? Então, quando eu clicar em criar, ele vai dizer diretório existente. E aí eu posso fazer o que eu queira. Eu posso criar um outro caminho, por exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, uma estrutura de pasta no meu sistema. Se existir, eu posso criar aqui um outro diretório. Somar esse, concatenar esse com qualquer uma outra coisa, tá? E para que vamos supor que você sempre queira que crie um diretório, você pode estar botando, por exemplo, concatenar com a data. Se você chegar aqui e disser que quer criar esse diretório concatenado com a data de hoje, por exemplo, você pode fazer isso, ou com uma string. Então isso aí é possível, então você tem que sempre estar atento a esse diretório, beleza? Essas são as opções. Então aqui no botão OK a gente vê isso, né? Agora, como criar os nossos arquivos?
pode fazer assim, ó. Vou criar aqui uma estrutura para a gente montar um arquivo. Aqui a gente criou a pasta. Além da pasta, a gente vai querer criar o arquivo. Eu vou montar uma estrutura aqui para a gente estar criando isso. De que forma? Olha bem. Eu vou botar um datetime picker, que é uma data, e nele já vou colocar short, que eu quero a configuração dele, o formato dele não long, que é nesse formato com o dia da semana ser um short, que é curtinho, eu vou querer que fique assim, tá? Beleza, aqui a data. Não vou nem botar label para identificar que é uma data. Vou criar aqui um text box, tá? Que a gente vai digitar alguma coisa nesse text box e vai lançar lá como arquivo. Só que é o seguinte, imagine que o seu sistema ela tenha, por exemplo, uma pasta aqui, por exemplo, aqui, ferramenta, configurações de perfil do sistema, que é o nome. Vamos supor, você fez um sistema e você passou, vendeu para alguém, e esse alguém tem o nome de uma empresa. Então a pessoa digita o nome da empresa aqui, digita o CNPJ, os dados da empresa, endereço, telefone, enfim, mensagens padrões que ele queira, e você salva dentro do seu sistema. Então, mais ou menos essa opção que eu quero te passar. Porque imagine que todo sistema ele não vem com o nome do cliente, porque ele pode ser, inúmeros clientes podem usar aquilo. Então aqui você pode pegar através daqui e jogar para uma configuração. Um exemplo disso, por exemplo, quem configura equipamentos, configurar um modem. Quando você entra na tela do modem lá, você muda o login, muda a senha, muda a tipologia. Então assim, quando você salva, ele joga isso para configuração, joga num arquivo, onde quando é solicitado, esse arquivo é lido. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar um arquivo, por exemplo, numa pasta, sei lá, uma pasta configuração, a gente pode fazer assim. Então vamos fazer isso, então ao clicar aqui eu vou pegar esse dado e esse dado vou jogar dentro de uma pasta com o arquivo tipo date, que é tipo de dados, né? Podia ser txt, podia ser qualquer extensão. Eu que defino a minha extensão aqui, pode ser SQL, banco de dados, e claro que eu tenho que jogar uma extensão que o arquivo exista e que o arquivo seja lido depois. Mas vamos aprender a criar o arquivo e a pasta, e assim serve para criar qualquer um outro, beleza? Então vou renomear esse componente chamado txt, tá? Chamar txt nome, só isso para a gente ter uma ideia. E aqui eu vou botar dt, tá? Aqui eu vou escrever de dt, eu chamar dt, apenas isso também, só para a gente, de data picker, data time, só isso. Beleza, então ao clicar aqui, já vai eu ignorar uma certa estrutura aqui, tá? Vamos lá, vou comentar isso aqui e vamos lá. Então o que acontece aqui agora? Nós vamos gravar essa configuração numa pasta qualquer. Eu já criei a minha string aqui, tá? E esse é o caminho, só que o caminho agora não é backup, eu vou chamar de configuração, é esse nome que eu quero, sem acento, sem nada, assim mesmo, tá? Beleza, aí o que acontece? Se ele não existir, ou seja, se ele não existir, aqui já está embaixo dizendo, se ele não existir esse caminho, e eu mudei aqui, não precisei mudar embaixo, vou chamar de caminho, eu vou criar um arquivo, tá? Então aqui é o seguinte, você observa que a gente não precisou instanciar para criar o arquivo, tá? Agora vamos precisar usar aquele recurso que a gente usou na aula anterior, stream write. Não quero ler, eu quero gravar, tá? E eu tenho que fazer o que? Uma instância, eu vou chamar de arquivo, que é o arquivo que vai ser gerado, arquivo. E aqui eu tenho que instanciar, tá? Ao usar essa instanciação, aqui embaixo, antes do message box, eu já vou colocar que esse meu arquivo que eu gerei aqui, eu vou botar a letra minúscula, tá? Vou escrever assim, esse objeto aqui, que gerou um streamwrite, eu vou querer derrubar ele, ou seja, dispensá-lo, vou querer, estou tentando aqui botar o nome arquivo, não está vendo? Tá, é porque eu não completei aqui ainda, deixa eu completar aqui que ele vai vir para mim, tá? É porque eu não coloquei também o caminho, né? Eu preciso colocar o caminho. Aqui eu vou criar o diretório, porque o create directory direct ele cria o diretório. Eu tenho que criar agora o arquivo, gravar o arquivo. Eu tenho que passar o caminho. Qual é o caminho? Tá aqui o caminho. É a mesma coisa isso aqui, ó. Tá aqui o caminho. Agora um detalhe, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Aqui é o caminho, tá? Agora um detalhe. Digamos que eu queira jogar o arquivo aqui, que é o que eu quero. Mas uma coisa muito importante, se eu for jogar o arquivo aqui, que é esse, que vai criar essa pasta, depois o caminho aqui. Se eu não botar uma barra no final, o que vai acontecer? Ao gerar o arquivo, que aqui gerar o arquivo, né?
Ao gerar o arquivo nesse caminho, ele vai botar o nome do arquivo aqui, ó. Se não tiver essa barra, então o que vai acontecer? Ele pode até criar essa pasta aqui e depois vai juntar o nome do arquivo com o sistema e o nome do arquivo. Por exemplo, digamos que eu não quero, já vimos aqui, né, para vocês entenderem melhor, fica bem melhor para entender. Nós não criamos essa pasta, cadê? Eu acho que eu apaguei, não foi? Backup? Não, foi backup, não foi? Foi backup. Dentro de backup não criamos sistema, beleza. Só que agora eu não quero criar duas pastas, quero criar apenas uma pasta só, chamado configuração. Desse jeito que eu fizer aqui, ó, vamos lá, só essa pasta aqui, configuração, só isso, tá? Não vou querer mais nada. Se eu fizer dessa maneira aqui e não colocar uma barra no final dessa palavra configuração, assim, quando eu digitar o nome do arquivo, que vai vir de onde? Desse text box aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que o nome do arquivo seja hoje. Se eu botar a barra aqui, ele vai criar a pasta e depois criar o arquivo. Se eu não fizer isso, ou seja, se eu não botar essa barra no final, ele vai escrever hoje aqui junto. E vai criar a pasta e o arquivo chamado configuração hoje separado dentro da raiz. E já vou avisando que o meu sistema aqui operacional não permite eu criar arquivo na raiz C, vai dar um erro, tá? Eu vou fazer desse jeito, gerando o erro, depois vamos fazer da maneira correta. Vocês entenderam? É obrigado eu colocar aqui. Ou eu posso também, ao criar o arquivo, colocar barra antes do arquivo. Digamos que eu queira criar aqui uma string chamada arquivo, tá? Vou chamar aqui um arquivo, para não atrapalhar com aquele nome lá, né? Chamar de doc, pronto, chamar de doc. Com letra minúscula, doc, vou chamar de doc. E esse doc, ele vai receber o nome do arquivo, .date, tá? Vamos fazer assim. Vou melhorar aqui, vou fazer assim, nome do doc, nome doc, pronto, faz assim, nome arquivo, melhor dizer, nome arquivo. Então, assim a gente vai definir bem legal, nome arquivo. Aqui o nome desse arquivo eu vou chamar de config, eu tenho que botar entre aspas, né? config.date. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: se eu não colocar uma barra aqui no final, aí eu vou tirar a barra, ele vai pegar isso aqui, ó, ele vai criar um arquivo assim, desse jeito aqui, ó, tá? Na raiz, tá vendo? Na raiz. E o meu vai dar erro, por quê? Porque o meu está protegido para não gravar nada na raiz. Então, para não acontecer isso, é obrigado a gente colocar uma barra aqui. Mas vamos deixar assim essa barra aqui, vamos causar o erro. E vamos lá, aqui é o nome do arquivo. Nós vamos digitar através disso aqui, tá? Vai receber essas duas informações. O nome do arquivo vai ser esse. Então, nós já temos o caminho do arquivo e temos o nome do arquivo, tá? Então, vou fazer até assim, para ficar padrão. Caminho do arquivo e nome do arquivo. Beleza. Como isso aqui não existe, é caminho do arquivo, né? Caminho do arquivo. E aqui é caminho do arquivo. Vou mudar tudo de novo, só para a gente ficar bem identificado. Tem gente que pega legal, tem gente que acompanha o raciocínio decente, mas tem gente que demora um pouco e aí fica bem definido assim. Então, no caminho do arquivo, e na verdade, quando programar, é bom sempre você usar as variáveis que te ajudem a programar, porque uma coisa você está com 40 linhas, outra coisa você está com 4.000 linhas, tá? No código. Então, beleza, então tem um caminho, o nome do arquivo. Agora aqui nós precisamos fazer o que? O nome do arquivo, né? Porque aqui é o arquivo, concorda? Então só que aí a gente já pode pegar aqui, ó. Aí eu já digitei aqui, eu vou tirar aqui. Aí já pode pegar o caminho do arquivo, né? Que no caso, caminho do arquivo, que é a pasta, tá? Tá aqui. Aí concatenar com quem? Com o nome do arquivo. Então vai ser o nome do arquivo. Ok. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Aí aqui quem vai lembrar que nós temos também o append, que ele está na sexta overload aqui, que é se vai sobrescrever ou não. Eu posso até não colocar, mas eu vou colocar false, que eu quero que não sobrescreva, que ele não substitua, que ele adicione linha. E por isso que eu botei o art para poder ele não
substituir. Aliás, aqui para escrever o white line eu vou usar, perdão. E aqui eu preciso colocar o encoding, que é o tipo de codificação da norma da linguagem local, né? Que aqui no Brasil é o TF8. Mas eu vou colocar padrão, tá? Eu vou colocar padrão, esse aqui embaixo, ó. Esse aqui embaixo. Aí eu escrevi com M aqui, por isso que ele deu erro. Mas esse aqui embaixo, esse aqui. Beleza? Então aqui, ponto, eu vou colocar default. Nossa, aqui é o TF8, mas eu posso colocar default, tá? Pronto, que é o padrão. Então aqui ele já parou de dar o erro, né? Porque a assinatura é essa, ó. É uma string que eu tenho duas strings aqui, eu posso colocar, concatenar esses dois e vai dar um erro porque não está com a barra aqui. E false para não ficar sobrescrevendo o meu arquivo. E eu quero com o padrão de escrita default, beleza? Agora aqui eu sou obrigado a colocar o dispose, ou seja, eu vou pegar o objeto arquivo que não estava aparecendo, que é esse objeto aqui, ó, arquivo ponto, nome do arquivo, não, tem que me aparecer isso aqui. Eu tô querendo que apareça isso aqui, que é para aparecer, na verdade. Qual o problema dele? Deixa eu ver aqui. Arquivo. Eu vou escrever ele com dispose, tá? Dispose. Então aqui ele vai agora não deu erro, eu não sei se é alguma coisa da linguagem também, às vezes acontece. Eu tô digitando aqui. Tá, perdão. Se eu botar ele vai me achar o objeto A. Eu tava botando arquivo, aqui eu digitei errado e aqui eu quis digitar certo. Então eu vou botar com R mesmo, é por isso que não tava aparecendo. Eu dizendo que a linguagem tava me traindo, na verdade não. Eu que estava me traindo, eu coloquei sem R aqui R. Então assim, o nome do objeto, a instância chama arquivo e a gente dá o dispose, que todo mundo sabe que é dispensar tudo aquilo que está no garbage collection, todo aquele lixo que foi gerado ao ficar chamando esse tipo de instância, beleza? Então, beleza, então. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos mandar ler. E agora vamos mandar ler, escrever a linha. Quer dizer, na verdade, que a gente já botou o caminho. Agora vamos escrever esse arquivo, ou seja, vamos jogar esse arquivo, a gente vai criar dentro desse caminho. Onde é que vai escrever? Aqui. Vai pegar essa data e quer escrever aqui, quando dá OK, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente não gerou o objeto arquivo, agora sim com R, arquivo, não é isso? Ponto white line. Por que eu não vou usar o white? Vocês lembram? Porque senão ele vai botar tudo na mesma linha, tudo na frente do outro. E se não configurar, ele ainda vai ficar sem espaço. E aqui eu quero linha por linha. O que eu digitar no TXT vai estar numa linha, e o que eu digitar no DT vai estar na outra linha, beleza? E aí qual é a assinatura disso aqui? Eu vou colocar agora o caminho, beleza? Qual é o caminho que vai vir? O TXT nome. Então esse é um ponto text, que é o texto que está lá naquele componente. E o outro que é a data. Então a data que tiver lá, eu digitar ou não, ela vai pegar do DT. Agora o que é do DT? O valor, tá? Eu vou pegar o valor que está lá. Qual é o valor? O que tiver aqui, ó. Nesse caso está 03/06/2021. Então qual ponto value? Então é assim que a gente vai pegar, ó, ponto value. Agora eu vou converter tudo isso aqui para ele poder jogar dentro do arquivo texto. Como é que eu faço para converter? Eu boto aqui ponto to, e agora eu vou pegar o short date string. Observe o que ele diz aqui: converte o valor atual no objeto que representa a cadeia de caracteres de data abreviada, porque eu não quero aquilo com o nome da semana. Então a gente tem que fazer aqui, ó, to short date string, beleza? Então nós vamos pegar aqui isso aqui e jogar lá, ok? Com isso aqui, não é ponto, na verdade, eu botei ponto. Isso aqui é um método, né? Com isso aqui eu estou gravando a data no outra linha do meu arquivo, tá? Quem vai gravar as linhas? Esse objeto. Como vai ser o nome do arquivo? A variável está lá em cima. E qual vai ser o nome? Eu já disse aqui, ó. Eu quero que chame config.date, ok? E qual é o caminho? O caminho é esse aqui, ó, ok? Vai dar um erro porque eu não coloquei a barra, mas vamos testar para ver o que acontece. Então, beleza. Se esse caminho não existir, ele vai chegar, vai criar e vai dizer com sucesso. Se ele não existir,
aí a gente vai ter, pode dar até uma mensagem aqui, dizendo assim, ó, diretório existente. Claro que a gente, a partir daqui, com o que a gente já tem aqui, já pode fazer o que? Fazer com que adicione mais algum caracteres no final da pasta, e para poder criar, ou simplesmente não fazer nada, retorna, enfim, já podemos fazer bastante coisa através disso aqui. Não tem como eu estar dando todas as possibilidades da linguagem, porque aí seria só um vídeo de 200 aulas só para explicar, por exemplo, o Direct e o StreamWrite como StreamReader, beleza? Então vamos lá, vamos executar isso aqui, lembrando que vai dar um erro, vou abrir aqui, ele vai gerar pasta, olha só, ele vai gerar pasta, configuração, e vai gerar um arquivo, configuração, gerar um arquivo desse jeito aqui, ó, configuração config.date, tudo junto, só que ele não vai gerar porque o meu sistema não deixa gravar nada na raiz, mas a pasta ele vai gerar. Então vamos lá, deixa eu dar um play aqui, já dei um play, vou esperar carregar, vou esperar aqui carregar, para assim que carregar eu vou dar um OK, e quando eu dar um OK ele devia gerar a pasta e o arquivo. Não vai gerar pasta, o arquivo não, porque ele vai me apresentar um erro dizendo que eu não posso gravar na minha raiz, isso eu já sei. Então vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, aqui não tem a pasta configuração, certo? Então vamos dar OK. Ah não, perdão, ele acho que ele já gerou, na verdade, já gerou e deu erro, só que eu não digitei nada, né? Ele não gerou o arquivo, ele vai dar um erro aqui, ó, ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer que acessa ao caminho seco, aí aqui o nome do arquivo que ele geraria, ó, aqui, ó, até aqui, tá vendo? Configuração config.date, tudo junto, foi negado, porque ele não deixa gravar na minha raiz, mas a pasta tá aqui, ó, tá? A pasta tá aqui. Eu vou apagar a pasta agora, tá? Vou apagar a pasta e vamos gerar de novo, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer da maneira correta, mostrei da maneira que não é correta, vou mandar parar o sistema aqui, vou corrigir esse meu erro, botei uma barra, ou seja, agora ele cria a pasta e depois cria o arquivo com esse nome, com o conteúdo que tiver aqui e aqui. Eu até esqueci de escrever, mas vou escrever dessa vez. Ia gerar mesmo? Então vamos lá, eu vou até deixar na pasta aberta lá, e vamos lá. Digamos que eu queira gerar o nome da configuração do nome da empresa, então eu baixei esse sistema, instalei no meu computador e quero que apareça lá como nos meus relatórios, no que eu gerar lá, tem na apresentação assim, Zatex Curso LTDA, certo? Qual é a data? Vou até mudar a data aqui, eu vou botar assim, 15/6/2021. Quando eu dar um OK, o que é que vai acontecer? Ó, criado com sucesso, e aqui já apareceu aqui, ó, apareceu aqui, ó, vou fechar aqui, tá? E aqui, ó, configuração. Vou abrir configuração. Então gerou a pasta. Tinha gerado, mas aqui já está dizendo, ó, arquivo config date. Vou abrir. Abrir, tá aqui o arquivo gerado, tá? Então dessa vez gerou com a extensão .date, tá? Agora eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir com bloco de nota para ver se ele vai abrir com bloco de nota. E tem que estar com o nome lá, com cursos. Isso aqui serve também para quê? Para você estar até o caminho de banco de dados, tá gerando o caminho do backup. Então eu vou abrir com como ele é um texto, eu sei que ele é um texto, ele vai abrir com um bloco de nota, por exemplo. Está demorando aqui, mas vamos lá. Mas deu para entender como é que a gente pode, deixa eu ver aqui mais opções, bloco de nota. Vou abrir aqui. Tá pronto, aqui ó. Então aquele texto que eu digitei lá, Zatec, curso limitado, a data 15/6/2021. Então gerou um arquivo aqui. Se fosse um arquivo de configuração, apontando para o que for, o que você deseja fazer, e aí já sabe também como vir buscar esse arquivo. Na aula passada a gente já aprendeu como a ler o arquivo gerado. Então aqui nós aprendemos a criar pasta, caso ela não exista. Se ela existir, aí você pode fazer o seguinte, aqui a gente já viu o seguinte, que se ela existir, e vamos dar um play, e agora ela existe, né? Ela existe, não dá qualquer coisa aqui, dá um OK, ela vai dizer assim, ó, o diretório já existe, né? Então o que acontece? Aqui você pode fazer a sua configuração, você pode colocar o mesmo sistema, adicionando, por exemplo, mais um nome aqui mais a data, mais alguma coisa aqui, beleza? Ou se você sabe que esse diretório é exclusivo do seu sistema, você pode mandar apagar e fazer de novo, mas é isso aí, com base nisso, beleza? Eu vou tentar limpar aqui os relatórios, tudo, limpar toda a tela para a gente dar início, dar procedimento na próxima aula com um novo assunto, beleza? Então é isso, treine, estude, isso é bacana de entender e chega uma hora que você vai precisar usar, beleza? É isso aí, bons estudos!